Do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos, dando sequência na leitura, Livro das Crônicas, capítulos de números 5, 6 e 7. Lembrando que agora aqui nós vamos numa genealogia, uma leitura que vai falar sobre nome, que vai falar sobre história, que vai falar sobre a descendência. É algo que o judeu, ele preza muito por isso. Se você encontrar um judeu e tiver o privilégio de conversar com ele, principalmente se for aqueles judeus ortodoxos, ele vai fazer questão de dizer a sua linhagem, a sua descendência, e vai bater até em uma das 12 tribos de Israel. É maravilhoso isso. Para nós, a nossa cultura é totalmente diferente, mas a gente não dá tanta devida importância, né, aos nossos antepassados, assim, aqueles mais próximos, né? Mãe, pai, avô e avó, quando não ali é bisavó, bisavô, mas aqui não. Você vê que aqui eles vão na raiz genealógica até a origem. Isso é muito importante, né? E eles prezam e preservam isso até os dias atuais. Seja como for, está aqui na Bíblia, tem o seu propósito, tem a sua finalidade, e é muito importante nós entendermos um pouco mais também acerca dos escritos sagrados. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, e Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho Gog, e seu filho Simei, e seu filho Mica, e seu filho Reaías, e seu filho Baal, seu filho Beera, seu filho qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Esse foi príncipe dos Rubenitas, quanto aos seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos na genealogia, segundo as suas descendências. Tinham por chefes Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Assás, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, neto de Baal-Meon. Também habitou da banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque o seu gado tinha multiplicado na terra de Gileade. E foi os dias de Saul e fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas, de fronte de todas as bandas, a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade a habitaram de fronte deles, na terra de Bazã até Salca. Joel foi chefe de Safã, segundo porém Janai, e Safate ficaram em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Ziá, Eber e Sete. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jadô, filho de Bus. Ai, do filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade de Bazã e no lugar da sua jurisdição, como também em todos os arabaldes, ou seja, arredores de Saron, em volta, né, até as suas saídas. Todos eles foram registrados segundo a sua genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel, dos filhos de Ruben, dos Gaditas, da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos que traziam escudo e espada e intensavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíram a peleja e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Nafis e a Nobabe, e foram ajuntados contra eles. Os agarenos, todos quanto estavam neles, foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja e lhes deu ouvido, porquanto confiaram nele. E levaram presos o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, 100.000 almas de homens, porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir, e o monte Hermon, e eles se multiplicaram, e foram cabeças das suas casas paternas, a saber,
Éfer e Inze, e Eliel, e Azriel, e Jeremias, e Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, chefes da casa de seus pais, porém transgrediram contra Deus de seus pais e foram após deuses, pois a terra, os quais Deus destruíra diante deles. Pelo que Deus, o Deus de Israel, suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala-Abor, e Ara, e ao rio Gozã até o dia de hoje. Descendentes de Levi e os seus ministérios e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Lembra? Gersonitas, os coatitas e os meranitas. Era esses que tinham os trabalhos e os deveres, tanto na desmontagem como na montagem do tabernáculo e também em transpor. Cada um ali tinha a sua função específica. São os de Levi. E os filhos de Levi são os filhos de Coate, Anão, Eizar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Anão, Anão e Moisés, Miriam. E os filhos de Anão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, Finéias gerou a Abisua, Abisua gerou a Buque, Buque gerou a Uzi, Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Meraiote, Meraiote gerou a Marias gerou a Aitube, Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Aimás, Aimás gerou a Azarias, Azarias gerou a Joanã, Joanã gerou a Azarias, e este administrou o sacerdote na casa de Salomão, sacerdócio na casa de Salomão, que tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amazias e Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum, Salum gerou Euquias, Euquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Josadac. Mais ou menos quando você vê o nome repetir aqui, é que nem a gente vê aqui na nossa cultura, né? Por exemplo, João Paulo, aí depois João Paulo Júnior, João Paulo Filho, ou Ana Vitória, aí Ana Vitória filha, Ana Vitória neta, entende? É a repetição dos nomes, tá? Que você vê aqui, que eles também tinham por hábito de colocar esses nomes. E Salum gerou Euquias, Euquias gerou a Azarias, Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadac. E Jeozadac foi levado cativo quando o Senhor levou preso Judá a Jerusalém, pela mão de Nabucodonosor. E os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. Esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anão e Izar, e Esbron e Uziel. E os filhos de Merari, Mali, Muzi. Esses são as famílias dos levitas, segundo os seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, e Jate, seu filho Zima, e seu filho Joá, seu filho Ido, e sua filha Zerá, e o filho Jeatirá, filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho Corá, seu filho Anzir, seu filho Eucana, Ebiasaf, e seu filho Azir, e seu filho Tate, filho de Uriel, Uzias, e seu filho Saul, seu filho. Os filhos de Eucana, Amazai, Aimote. Quando Eucana, os filhos de Eucana foram Zoaf, seu filho, e filho de Nate, seu filho Eliabe, filho de Orão, seu filho Eucana. Os filhos de Samuel, Vassi, seu primogênito, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias. E os filhos de Merari, Mali, e seu filho Libni, e seu filho Simei, e o seu filho Uzá, seu filho Simeia, e o seu filho Aguias, e o seu filho Asaías. Esses, pois, são os que Davi constituiu para o ofício do canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cântares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Esses, pois, são os que estavam os seus filhos, os filhos dos Coatita, Emã, cantor Mor, de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jorão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, de Amazai, isso mesmo, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Tate, filho de Azir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à direita, e a terra de Asaf, de Berequias, filho de Simé, filho de Mical, filho de Manasseia, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Joate, filho de Gerson, filho de Levi. E os seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quise, filho de Abide,
filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Imali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão, seus filhos, queimavam perfume sobre o altar do holocausto, sobre o altar do incenso, para a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, o servo de Deus, tinha ordenado. Esses foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finés, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias e seu filho Aitube, seu filho Zadok e seu filho Aimás. Esses foram suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. E deram-lhe, pois, Hebrom, na terra de Judá, e os seus arabaldes que o rodeavam. Porém, o território da cidade e suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom, Líbina e os seus arabaldes, ou seja, a sua terra vizinha, a Jatir e a Estemoa e os seus arabaldes, ou seja, a sua vizinhança. E a Ilen, os seus arabaldes, Debir e os seus arabaldes, Azã, os seus arabaldes, Bet-Semes e os seus arabaldes, da tribo de Benjamim, Geba e os seus arabaldes, Alemete e os seus arabaldes, Anatote e os seus arabaldes. Todas as cidades pelas famílias foram 13 cidades, mas os filhos de Coate, que restaram da família da meia tribo de Manassés, metade de Manassés por sorte, tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar, da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés e Mazã, tiveram 13 cidades. E os filhos de Merari, segundo as suas famílias, e da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades em seus arabaldes, ou seja, sua vizinhança ou sua circunvizinhança. E deram-lhe sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, das tribos do filho de Simeão, das tribos dos filhos de Benjamim, os quais deram seus nomes. E quanto aos mais da família dos filhos de Coate e das cidades do seu termo, lhe deram da tribo de Efraim, porque lhe deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arabaldes, e Joquemão em seus arabaldes, e Bet-Horon e os seus arabaldes, Aijalon e os seus arabaldes, Gat-Mion e os seus arabaldes, e a meio tribo de Manassés, Aner, seus arabaldes, e Bileão e os seus arabaldes. Essas cidades que tiveram e que ficaram da família dos filhos de Coate. E os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã, em Bassã, e os seus arabaldes, e Astarote e os seus arabaldes. E da tribo de Isacar, Quedes e os seus arabaldes, e Daderate e os seus arabaldes, Amote e os seus arabaldes, Anem e os seus arabaldes, da tribo de Azer, Massal e os seus arabaldes, Abidom e os seus arabaldes, Ucoque e os seus arabaldes, e Rebote e os seus arabaldes, da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arabaldes, Amon e os seus arabaldes, e Kiriate e os seus arabaldes. E os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram Rimono, os seus arabaldes, e Tabor e os seus arabaldes, e da além do Jordão, da banda de Jericó ao oriente, ao Jordão da tribo de Ruben, e a Bezer do deserto, e os seus arabaldes, e a Jaza e os seus arabaldes, e Quedemote e os seus arabaldes, e Mefatete e os seus arabaldes, e da tribo de Gade, Ramote em Gileade e os seus arabaldes, e Manaim e os seus arabaldes, e Esbrom e os seus arabaldes, e Jazer e os seus arabaldes. Perceba que é uma leitura 5, capítulo 5, capítulo 6 e agora concluímos o capítulo 7. Parece uma leitura meio chata, né, na realidade, mas é importante. E depois eu vou pontuar algo aqui muito interessante acerca da genealogia. Eu vou preparar certinho e vou trazer para vocês verem o tamanho da profundidade e da importância disso. Então, nessa leitura de hoje, capítulo de número 5, capítulo de número 6 e capítulo de número 7, concluímos mais uma leitura sobre os descendentes. A partir de amanhã chegamos em Isacar. Vamos pegando os descendentes de cada um das 12 tribos, né, de Israel. Como eu falei para você, eles prezam muito e dão um valor muito importante para as suas raízes, para a sua origem. E aqui fica algo interessante que vale a pena também. Você já deu atenção aí em procurar saber a sua árvore? Já ouviu falar sobre isso? Árvore genealógica?
os seus parentes, você sabe qual que é a tua descendência, porque muito no nosso caso, como o Brasil é um país miscigenado, né? Então você vê, uns têm descendência portuguesa, outros têm descendência espanhola, outros têm descendência italiana, outros, enfim, alemã e por aí vai. Você já sabe sobre a sua árvore genealógica? Você sabe quem é o seu bisavô, sua bisavó, seu trisavô, sua trisavó, seu tataravô, sua tataravó? Você vê, parece que não, mas aqui é isso que está falando, está narrando desde a raiz. E lá no Novo Testamento nós vamos encontrar duas genealogias. Uma no livro de Mateus, que é a genealogia real, né, provando e mostrando que de fato Jesus é da descendência do tempo de Judá, e a outra no livro de Lucas, trazendo desde Adão até o nascimento de Jesus, mostrando também que Jesus ele tinha uma natureza terrena, uma natureza humana, assim Jesus como homem e Jesus como Deus. Seja como for, vale a pena perseverar na leitura e mudar a ótica e a visão. Vou preparar esse material. Não prometo quando, mas vou preparar com calma. E quando ele estiver prontinho, eu vou trazer para vocês aqui com excelência, para vocês verem o tamanho, para vocês verem o tamanho e a dimensão que tem aqui na genealogia, tá bom? Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo, que Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus. A paz do Senhor.